Olá, boa tarde, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com você, com a sua família. Que a graça e o amor de Deus esteja sobre suas vidas. Queridos, dando continuidade aqui ao nosso projeto sobre dispensacionalismo, então, mais uma vez vamos estar aqui falando sobre o dispensacionalismo pré-milenista e pré-tribulacionista, né? E o assunto de hoje será sobre o arrebatamento. Quem será arrebatado? Ok? Vou pegar minha Bíblia e se você quiser acompanhar aí, para nós podermos então tirar nossas dúvidas, né? Dentro da medida do possível. Esse é o canal Bereano Básico, sejam todos bem-vindos, ok? Então, o último assunto que nós tratamos aí sobre o dispensacionalismo foi como, quando e onde acontecerá, né? E hoje nós vamos ver então quem será arrebatado, ok? Então, se você puder abrir a sua Bíblia, Evangelho de São João, capítulo 3. Evangelho de São João, capítulo 3. E nós vamos ver aqui o versículo 18 ao 21. Nos diz assim o texto sagrado: Não há condenação alguma para quem crê nele, mas quem não crê nele já está condenado, por não crer no Filho único de Deus. E a condenação se baseia nisto: a luz de Deus veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais a escuridão que a luz, porque seus atos eram maus. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima dela, pois teme que seus pecados sejam expostos. Mas quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que os outros vejam que ele faz a vontade de Deus. Então, amados, esse versículo já nos mostra aqui o primeiro ponto para quem vai ser arrebatado, né? Então, quem será arrebatado? Todos os que creem em Jesus Cristo e o seguem, ok? Então, quem vai ser arrebatado? Dentro da linha dispensacionalista, pré-milenista e pré-tribulacionista, quem será arrebatado? Todos aqueles que creem em Jesus Cristo e o seguem. Então, veja que o texto é muito claro: não há condenação alguma para quem crê nele. Então, nosso primeiro ponto: antes de eu me preocupar com o arrebatamento, eu preciso me preocupar com o meu coração. Provérbios diz: tem alguma coisa que você deve cuidar nessa vida, cuide do seu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Então, meu querido, esse é o ponto. Você deve se preocupar com o teu coração. Creia fielmente em Jesus Cristo. Aquele que crê, então, não há condenação. Quando nós cremos de todo o nosso coração em Cristo, nossos pecados são anulados. Quem não crê, veja, já está condenado por não crer no único Filho de Deus. Então, quem não crê em Jesus, já está condenado. Não é que ele vai ser condenado, ele já está sob condenação. Então, é muito, muito sério essa questão. Você, eu, nós precisamos crer em Jesus Cristo, porque os sinais, alguns dos sinais nós já vimos em outros vídeos, você pode procurar aí no canal Bereano Básico, e esses sinais nos mostram que, de fato, sinais estão se cumprindo. Então, nós temos que estar preparados, não só para a iminência de um grande evento, mas também para a nossa partida dessa terra pessoalmente. Então, eu posso ser chamado hoje, e se eu não crer em Jesus, se eu não crer em Cristo, se eu não crer na verdade, eu estou em condenação. Então, é importante frisar isso aqui. Por que as pessoas às vezes não entendem desastres naturais, tragédias, né? Veja, a Bíblia diz que Deus tem prazer na morte do justo. Então, quando o justo parte, ele vai para o céu, ele tem esperança. Para o justo, para o cristão, não importa como ele vai deixar este mundo. Para ele, o mais importante é ir para o céu. Então, ele já não é mais, essa questão já não incomoda ele tanto, porque ele sabe que a vida dele não se resume a este mundo,
mas ao mundo vindouro, né? Então veja que dentro disso é importante nós termos essa fé verdadeira e viva. Mas já a pessoa que não crê em Jesus, ela quer que Deus a proteja e a livra de todo mal, mas ela não crê, ela não acredita. A única coisa que ela sabe fazer quando dá tudo errado, né, quando as tragédias acontecem, é culpar a Deus. Mas Deus é soberano e está acima dos nossos pensamentos, dos nossos caminhos, e às vezes Ele permite tragédias. Por quê? Porque Ele determina a hora da morte. Para cada ser humano, um dia nós seremos chamados para o outro lado, crendo ou não crendo. Mas o nosso foco aqui é nos prepararmos para o arrebatamento. Quem será arrebatado então? Todo aquele que crê, né? E a condenação se baseia nisso. A luz de Deus veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais a escuridão que a luz, porque seus atos eram maus. Acho que o texto está bem claro, né? Então quem pratica o mal odeia a luz. Quem pratica o mal, quem ama o pecado, odeia a luz, odeia a palavra de Deus, odeia Cristo, odeia os cristãos, né? Ele odeia a luz e não se aproxima da luz, pois teme que seus pecados sejam expostos. Mas quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que outros vejam que ele faz a vontade de Deus. Então aqui ficou claro que nós temos que crer e seguir. Por quê? Os que praticam a verdade, os que praticam o Evangelho, os que praticam as Escrituras, que vivem as Escrituras, eles então provam a sua fé e fazem a vontade de Deus. Então eles serão arrebatados. Um outro texto, João 6:47, se você quiser abrir a sua Bíblia, João 6:47 diz o seguinte: eu lhes digo a verdade, quem crer tem a vida eterna. Amém? Quem crer tem a vida eterna. Por isso, o cristão não se abala com a morte tão desesperadamente como pessoas que não têm esperança. Porque o cristão, ele quer viver, com certeza, mas ele sabe que Deus trata com esse mundo, né? E quando Deus permite, por exemplo, uma grande tragédia, essa tragédia às vezes acontece porque Deus está tratando com o mundo. O salvo vai para o céu e o não salvo, ele vai enfrentar esse juízo de Deus, ok? E todos, então, que creem em Cristo e o seguem, serão salvos. Outro texto também, João 5:24, capítulo 5, versículo 24. Vamos ver o que diz as Sagradas Escrituras. Olha só: eu lhes digo a verdade, quem ouve minha mensagem e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Jamais será condenado, mas já passou da morte para a vida. E eu lhes asseguro que está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os mortos ouvirão minha voz, a voz do Filho de Deus, e aqueles que ouvirem viverão. O Pai tem vida em si mesmo e concedeu a seu Filho igual poder de dar vida, e lhe deu autoridade para julgar a todos, porque ele é o Filho do homem. Não fiquem tão surpresos. Na verdade, vem o tempo que todos os mortos ouvirão em seus túmulos a voz do Filho de Deus e ressuscitarão. Aqueles que fizerem o bem ressuscitarão para terem vida eterna. E aqueles que continuaram a fazer o mal ressuscitarão para serem julgados. Então aqui nós temos um outro texto muito importante. Quem será arrebatado? Todos os que ouviram a palavra de Deus e creram. Veja que essa passagem nos deixa claro, quando Jesus diz, ele tem a vida eterna. Todo aquele que nele crê tem a vida eterna. E assim como o Pai deu esse poder ao Filho, o Deus homem, Jesus então dá esse poder também aos que creem. Ele diz que virá o tempo, e agora é, em que os mortos
ouvirão e ressuscitarão. Esses mortos, no versículo 1, olha só, no versículo 25: e eu lhes asseguro que está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os mortos ouvirão minha voz, a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. Então, esses mortos aqui, ele está se referindo a que tipo de morto? Aos mortos espirituais. Por quê? O homem, ele está caído, no mundo caído, ele está no pecado, na desgraça, e espiritualmente ele está morto nos seus pecados, nos seus prazeres, nos seus desejos, nos seus ídolos. Ele está morto. Mas se ele ouvir a pregação, a palavra de Deus, ele será ressuscitado, ou seja, ele viverá. Então, aquele que crê passa da morte para a vida, ele deixa de ser um condenado e passa a ser um salvo, ele passa a crer, ele passa a ter vida e vida eterna. Então ele diz: mas também vai ter um dia em que todos os mortos ouvirão a voz de Cristo no túmulo e ressuscitarão, né? Claro que isso aqui é uma forma de se falar para nós entendermos, para compreendermos. Por quê? Quando a pessoa morre, o que acontece? O salvo, quando morre, a sua alma vai para o paraíso e o seu corpo fica no túmulo. O não salvo, quando morre, a sua alma vai para o Hades, para o inferno, que ainda não é o inferno final, e o seu corpo também fica no túmulo. Então, no dia da ressurreição, o dia do juízo final, o dia do julgamento, né, todos os mortos vão ressuscitar, todos. E o que acontece? Eles ressuscitarão para o juízo eterno, eles ressuscitarão para receber ou a salvação eterna ou a condenação eterna. Então nós temos que ficar atentos. Mas a igreja, dentro do dispensacionalismo pré-milenista, os salvos no dia do arrebatamento já serão ressuscitados. No dia do arrebatamento, esses salvos ressuscitarão e eles subirão aos céus com Cristo. Porém, durante a grande tribulação, né, durante o período da grande tribulação, pessoas vão morrer, e alguns podem ser que se salvem durante o período da grande tribulação, né, segundo o dispensacionalismo, e então eles serão ressurretos no dia do juízo final, ok? Então todos os que ouviram a palavra e creram serão arrebatados, e vai chegar um dia que todos serão ressuscitados, mas, como diz o texto aqui, alguns para a vida eterna e outros para a condenação, ok? Outro texto que nós podemos meditar aqui é Romanos 10. Romanos capítulo 10, o versículo 9 diz assim, ó. Romanos 10, 9. Se você declarar com sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Pois é crendo de coração que você é declarado justo, e é declarando com a boca que você é salvo. Como dizem as Escrituras, quem confiar nele jamais será envergonhado. Neste sentido, não há diferença entre judeus e gentios, uma vez que ambos têm o mesmo Senhor, que abençoa generosamente todos que o invocam, pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, todos os que confessam a fé em Cristo serão salvos. Todos os que invocar o nome do Senhor serão salvos. Então, é muito importante nós confessarmos a nossa fé em Cristo Jesus. Outro texto nós podemos também olhar, 2 Timóteo 4:8. 2 Timóteo 4:8. Vamos ver o que diz o texto, 2 Timóteo 4:8.
diz assim, ó: agora o prêmio me espera, a coroa de justiça que o Senhor, o justo juiz, me dará no dia de sua volta. E o prêmio não será só para mim, mas para todos que, com grande expectativa, aguardam a vinda do Senhor. Então, todos que amam a vinda do Senhor serão também arrebatados. Paulo está falando aqui, ele estava preso em Roma, escrevendo essa carta a Timóteo, e ele então já estava possivelmente ali próximo do fim da sua vida, da sua carreira, mas com fé, sabendo que haveria uma recompensa pelo seu esforço, por sua fé, ok? Então, todos os que amam a vinda do Senhor também serão arrebatados, isso é muito importante. Também um outro texto, deixa eu só achar aqui, que esse é no Antigo Testamento. Então, amados, nós temos que estar com o coração voltados para Deus, realmente crendo, preparados. Nós não podemos desanimar na fé. Então nós temos que crer em Jesus e o seguir. Nós temos que, além de crer em Jesus e o seguir, nós temos que ouvir a palavra e crer, confessar a fé em Cristo, e todos os que amam a vinda de Cristo também serão arrebatados, ok? Então eu quero só olhar mais um texto aqui. Cântico dos Cânticos, capítulo 8 e o versículo 14, diz assim, ó, livro, no Antigo Testamento, Cântico dos Cânticos 8, 14: venha correndo meu amado, seja como a geada, como o jovem servo sobre os montes de especiarias. Então, aqui é também um texto que está no livro de Cântico dos Cânticos, e ele é simbólico, né? Ele está apontando para Cristo, né? Então nós devemos amar a vinda de Cristo. Cântico dos Cânticos é um livro que trata uma espécie, eu poderia dizer aqui, de um romance. É um livro muito interessante, né? Muitos acreditam que o autor de Cântico dos Cânticos é Salomão, né? E possivelmente seja mesmo, né? Então, ele é um livro muito, muito importante, muito interessante. E nesse texto que nós lemos, né? A amada e o amado elogiam-se mutuamente com um amor apaixonado. Então, é o amor entre um homem e uma mulher, ali Salomão e uma mulher, e eles apontam para Cristo, né? Essa mulher representa a igreja. Lá no final do capítulo 8, no versículo 14, ela está desejando a vinda do seu amado. No Novo Testamento, nós também observamos, o próprio Senhor faz comparação entre a igreja e Cristo como um noivo com a sua noiva. E Ele vem buscar essa noiva que foi purificada, comprada com alto preço, né? E nós devemos então nos preparar, amar a vinda do Senhor, desejar a vinda do Senhor. Também eu quero ler então Marcos capítulo 13, Marcos capítulo 13, vamos dar uma olhadinha, Marcos 13, que diz assim, ó, todos os odiarão por minha causa, mas quem se manter firme até o fim será salvo. Então, quem será arrebatado? Todos os que creem em Cristo e o seguem, todos os que ouviram a palavra e creram, todos os que confessam a fé em Cristo, todos os que amam a vinda de Cristo e todos os que perseverarem até o fim. Amém? Então veja que nós temos que perseverar. O verdadeiro cristão, ele deve ter a ciência de que ele será muitas vezes odiado, mas mesmo sendo odiado, ele deve permanecer em Cristo, crendo, firme até o fim.
como prova da sua fé, como prova do seu amor. Veja, a nossa fé sem obras é morta. Então não adianta eu dizer que eu amo a Cristo se eu não pratico a minha fé. Se a minha fé não é, se o meu evangelho que eu vivo, se o evangelho quer dizer que eu vivo, não o meu evangelho, mas o evangelho que eu vivo, o evangelho que eu confesso, se eu não praticá-lo, a minha fé é em vão. Então não é tão simples assim. Não é só levantar a mão e dizer eu creio em Jesus, eu aceitei Jesus e acabou, estou salvo. Não, você realmente tem que ter uma vida devocional a Cristo, entregue. Jesus quer ser o Senhor do teu coração e Ele não divide esse lugar com mais ninguém. Ou Ele é teu Senhor ou outro vai ser teu Senhor. Porém, para ser arrebatado, você deve manter essa fé viva, firme, consistente na verdade em Cristo Jesus, uma fé prática. Amém? Deus abençoe, até o próximo vídeo, um grande abraço a todos, que Deus te guarde, tenha um ótimo dia, que Deus lhe proteja e conceda força, graça e sabedoria para você permanecer firme na fé. E se você ainda não crê, agora, aí onde você está, fale com Jesus, faça uma oração, abra a tua Bíblia e leia os textos que eu lhe dei e Deus vai falar contigo, tá bom? A todos um grande abraço, até o próximo vídeo.